lá, o futebol para além da Copa do Mundo. O Senado realizou audiência pública para debater o calendário do futebol brasileiro e uma lei de responsabilidade fiscal para o esporte, que é a paixão nacional. A gente quer a criação de um órgão, né, regulador que seja fiscalizador, com as punições também. Os clubes só não estão falidos porque não são pessoas jurídicas, são entidades sem fins lucrativos. O futebol brasileiro está nas mãos de um grupo de pessoas. São as 27 federações, os 20 clubes que são, muitas vezes, não vou generalizar, evidentemente, mas muitas vezes subservientes a essa situação. Com a palavra, a CBF, o Ministério dos Esportes e a entidade que representa os atletas, o Bom Senso Futebol Clube. Muitas vezes o pessoal não tem, o público geral não tem a noção do verdadeiro futebol brasileiro, né, do que acontece. Porque o que se passa na televisão hoje é Champions League, Copa do Mundo, que se fala muito, Série A do Campeonato Brasileiro, se vê Ronaldinho, Neymar, Fred, e isso é a realidade de menos de 5%. Eu joguei em times pequenos, eu fiz a minha base toda no Grêmio, mas passei por experiências na Francana, em São Paulo, onde eu joguei 5 meses emprestado do Grêmio, recebi 1 mês e meio de salário. O dinheiro que eu tinha guardado no Grêmio, eu reinvesti em mim para me manter no futebol. E eu tinha uma visão clara, que se eu não saísse dali para um nível melhor, depois eu cheguei ao Vila Nova e ao Curitiba, eu fatalmente pararia de jogar futebol. E saí de lá com uma dívida de 3 meses e meio de salário. E quando fui fazer o acerto para eu ir embora, eu recebi R$50 de rescisão. E isso é a realidade de muitas pessoas que acontece. E a gente não tem acesso porque o que se vende muitas vezes no futebol é aquele futebol mágico. E a realidade está muito longe de ser essa. E aqui falo também como o coordenador dos clubes da primeira divisão e segunda divisão, das séries C e D, que estão trabalhando fortemente já junto à Câmara, dentro da Comissão Especial de Esportes, a respeito de um novo projeto substitutivo iniciado, chamado por Proforte, mas esse projeto ele foi discutido em setembro, numa reunião na cidade de Curitiba com o Paulo André, representante do Bom Senso, e naquela época participou também na reunião conosco, no café da manhã, o Alex. Daquela reunião saíram mais de 12 temas de sugestões e ideias que foram, ao pouco, sendo absorvidos pelo próprio Bom Senso e pelos clubes também, porque o interesse dos clubes é muito próximo aos interesses também dos jogadores de futebol. E hoje nós temos um substitutivo redigido pelo deputado federal Otávio Leite, que se encontra aprovado na comissão e, evidentemente, não foi a plenário ainda para apreciação dos senhores deputados. Esse tema, senhor presidente, é um tema muito importante porque ele é um marco regulatório e uma mudança substancial no futebol brasileiro. Dentro desses aspectos, nós temos o que nós chamamos de disciplina da regulamentação da relação dos clubes, visando uma gestão profissional, transparência, credibilidade e responsabilidades. Porque nós entendemos, os dirigentes de clubes também, de que não adianta apenas o alongamento dessa dívida com seu efetivo pagamento. Ela tem que ter penalidades muito próprias em relação a essa responsabilidade. O alongamento da dívida tem que vir com a punição, porque senão nós vamos voltar ao momento anterior de se fazer a confissão da dívida, fazer o alongamento da dívida, e, em seguida, os clubes, por força de um apelo da arquibancada, acabam simplesmente voltando ao estado de inadimplência que hoje inviabiliza o futebol brasileiro. É lamentável, mas a situação dos clubes hoje ela está inviabilizada. Os clubes só não estão falidos porque não são
pessoas jurídicas, são entidades sem fins lucrativos. Se nós não tivermos, primeiro, uma responsabilização, uma visão muito clara a respeito também das mudanças que a Lei Pelé terá que ter. Hoje os clubes formadores são punidos. Temos uma figura de intermediação hoje dentro do futebol que é terrível, que são os empresários. Muita gente está ganhando dinheiro no futebol e os clubes estão falidos. Se os senhores analisarem hoje o percentual de direito econômico dos clubes, a média dos 20 clubes do Brasil, da Série A, não deve passar de 20%. 80% está na mão de investidores e empresários. Isso é uma anomalia da lei que tem que ser mudado. Não adianta você pegar um menino de 12, 13 anos e fazer um trabalho e quando chega a 20 anos você perde para o empresário. Então essa questão da responsabilidade fiscal do esporte, para nós, dos clubes, e aqui eu falo como o presidente da comissão dos clubes, ela é fundamental no sentido de darmos um marco zero e uma nova visão a respeito de uma gestão efetiva, responsável de todos os clubes no Brasil, o que vai, com certeza, melhorar a qualidade do futebol, vai dar mais transparência. Teremos que trabalhar dentro de orçamentos efetivos, com responsabilidade desses orçamentos. Recentemente, esse encontro do bom senso com a presidente Dilma foi uma iniciativa do nosso ministro Aldo Rebelo, para que ela tomasse conhecimento, né, do que o bom senso estava defendendo. Dessa reunião, 3 pontos ficaram muito nítidos a serem trabalhados. A questão da aprovação da lei da responsabilidade fiscal dos clubes. Como bem disse o Wilson, não se pode falar em financiamento se nós não alinharmos esse financiamento com uma contrapartida dos clubes na questão da governança, da gestão, porque... um fato que é de bastante relevância, que esse compromisso conste do regulamento das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. O segundo ponto é a participação dos atletas nas assembleias das entidades. Esse assunto começou na MP 620, que se transformou na Lei 12.868, de outubro de 2013. E um terceiro ponto foi a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol. Esse foi outro ponto que ficou delineado na reunião com a presidenta. Na questão da responsabilidade fiscal, quando se fala em gestão e transparência, são 10 pontos que me permitam, que já estão contemplados no projeto. Apresentação obrigatória dos CNDs com um mês antes das competições, sob pena de rebaixamento. Esse é um ponto. Cumprimento e regular pagamento dos contratos de trabalho dos jogadores e funcionários. Responsabilidade pessoal dos dirigentes. Proibição do aumento do nível de endividamento. Proibição de antecipação de receitas de qualquer natureza que ultrapasse o fim do mandato. Implantação de sistema único padronizado para todos os registros contábeis. Obrigatoriedade da publicação anual das demonstrações financeiras em sites da entidade. Controle de déficit financeiro. Limite de 4 anos para o mandato de presidente com uma única recondução. Instituição de comitê de acompanhamento da execução das regras estabelecidas, com representantes dos clubes, dos jogadores, patrocinadores, imprensa e o bom senso e o Poder Executivo. Essas medidas, elas são o marco da contrapartida para o refinanciamento. E nós acreditamos que nós vivemos uma oportunidade única, como disse o presidente Wilson, de ter um marco zero para o futebol brasileiro. No próximo bloco, um calendário para todos. Depois o campeonato voltou a ser organizado pela CBF e até hoje temos um campeonato que tem incontáveis problemas.